acompanha nas plataformas digitais, já está aqui enchendo a nossa tela do estúdio da Band News FM em São Paulo, capital federal. Boa tarde para você, Natália. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente teve agora pela manhã uma coletiva bem extensa ali com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez um apanhado, um balanço aí do Ministério da Economia em 2020, focando, claro, um ano de pandemia e o que aconteceu aí diante dessa pandemia, quais foram os reflexos na economia. A gente tem um ponto muito importante em relação à fala do Paulo Guedes, que ele defendeu agora pela manhã a vacinação em massa da população brasileira, porque a gente tenha uma retomada aí da economia, o retorno dos empregos, dos trabalhos aí em 2021 sem interrupções. Isso porque, segundo o ministro, a vacinação em massa é o capítulo mais importante na luta contra a Covid-19. De acordo com Guedes, só é possível aí sustentar essa recuperação econômica, que é baseada aí no consumo e investimentos após essa vacinação em massa da população, essa imunização. Só que o Paulo Guedes, ele defendeu o que diz também o presidente Jair Bolsonaro, que essa imunização, ela vai sim ser ali, vai ser feita de maneira gratuitamente, né, mas de forma voluntária, que ninguém vai ser obrigado a se vacinar, ao contrário aí do que ficou definido ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou aí que quem se negar a se vacinar, né, pode sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de medida restritiva. O ministro Paulo Guedes, ele lembrou agora pela manhã que o governo assinou aquela medida provisória dos 20 bilhões de reais ontem, que libera esse dinheiro, então, para vacinação, para compra de imunizantes, e disse que é preciso disponibilizar justamente isso tudo de forma voluntária. E ele também admitiu, pessoal, a possibilidade aí de prorrogar, de pedir a prorrogação daquele decreto da calamidade pública, que a gente lembra, esse decreto, ele foi ali publicado no início do ano, no início da pandemia, ele fica em vigor até 31 de dezembro, e daí hoje Paulo Guedes disse que sim, existe essa possibilidade do decreto, então, ser prorrogado, e também do auxílio emergencial ser prorrogado mais uma vez, lembrando que a gente não tem definição de renda cidadã, de prorrogação de auxílio emergencial, a gente tinha aquela expectativa ali do governo da gente ter esse novo programa social para substituir o Bolsa Família e também o auxílio emergencial, mas nada disso está concreto, né? Foi concretizado até o momento. Então são apenas possibilidades aí, promessas do ministro Paulo Guedes agora pela manhã nesta coletiva. Segundo o ministro, essa prorrogação do decreto e do auxílio emergencial fariam parte de um plano B do governo, do Ministério da Economia, porque o plano A do Ministério da Economia dele é justamente a doença ali diminuir, a doença ceder e a economia voltar normalmente. Mas a gente lembra, né? A doença ela não está cedendo, a gente não tem uma vacina ainda para começar a imunização da população brasileira. E hoje também a gente teve um decreto muito importante, uma publicação ali no Diário Oficial da União, que diz que agora testes PCR terão que ser apresentados às companhias aéreas na hora ali que a pessoa for realizar um voo, for fazer uma viagem, e esses testes, eles devem ser realizados até 72 horas antes do embarque. Essa determinação que foi publicada então no Diário Oficial da União também diz que o viajante determina que o viajante assine uma declaração de saúde para concordar com essas medidas de prevenção da Covid, que deverá seguir enquanto estiver, então, no país. O texto, ele não especifica ali quais que são essas medidas, mas o ingresso, ele é permitido em alguns casos específicos, como de estrangeiros que tenham residência fixa aqui no Brasil, tenham um cônjuge brasileiro, viagem ao país para missão de organismo internacional, e também tem outras possibilidades ali. Importante a gente destacar aqui que essas regras passam a valer a partir do próximo dia 30 de dezembro, um dia antes justamente do estado de calamidade pública aqui no Brasil terminar. Volto com vocês.